Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Está começando mais um Papo de Espírita aqui pelo Instagram. Você sabe que é a live diária que traz mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Na noite de hoje, nós queremos conversar sobre a mensagem de Tiago na sua carta, falando da importância do ouvir, da importância do falar e da importância de não se irritar. Então, aguarde, fique por aí que nós vamos conversar um pouco sobre isso. Neste momento, nós queremos, antes de tudo, agradecer a sua presença, a companhia de todos que estão entrando agora, que vão entrar depois, que vão assistir. O papo de hoje, de Espírita, nós temos hoje uma mensagem muito interessante para você, falando da carta de Tiago. Antes, vamos rezar, fazer um Pai Nosso para iniciar a nossa live, ok? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Meus irmãos, a nossa conversa de hoje é sobre aquela mensagem que está trazida pelo nosso irmão Tiago Evangelista, irmão de todos, irmão em Cristo, irmão em Deus, falando da importância do ouvir, do falar e da impossibilidade ou do atraso para se irritar. Eu pergunto a você, no seu dia a dia, é ou não é costumeiro? No meu dia a dia, pelo menos é, não sei no seu. Costumeiro nós ficarmos facilmente irritados, chateados com a atitude das pessoas, com aquelas pessoas que não param para nos ouvir, que nos atropelam no falar, que antes de a gente concluir, a pessoa já diz, eu já sei o que você está falando. E com isso, você não consegue completar o raciocínio. Fica chateado e muitas vezes diz o que não deve. E depois se arrepende, é claro. Porque por vezes nós magoamos as pessoas que não devemos magoar. Então imagine você, no nosso dia a dia, se a gente precisa ou não precisa ter o cuidado de falar com as pessoas, de saber para quem fala, de saber para quem está se dirigindo. E acima de tudo, de saber parar para ouvir. É uma possibilidade que todos nós temos. No nosso dia a dia, nós podemos demorar a falar. Olhe que nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Se temos 2 ouvidos e apenas uma boca, é que nós devemos ouvir mais e falar menos. E quando ouvir, não ter pressa para falar. Responder no momento certo. Rubem Alves, inclusive, nos diz, falando da importância de saber ouvir e saber considerar o que o outro fala, ele costuma dizer que as pessoas adorariam fazer um curso de oratória, mas poucos se candidariam a fazer um curso de escutatória, ou seja, para aprender a escutar. Porque uma coisa é você ouvir é colher informação. Uma outra coisa é você escutar, que no caso é ouvir com atenção. Precisamos todos nós estar preparados, estamos prontos para ouvir. Porque muitas vezes é a nossa escuta que pode evitar com que alguém, por exemplo, cometa suicídio. Alguém que está com muito tempo com a dor no peito, que está se sentindo rejeitado, que está se sentindo abandonado, que está desanimado da vida, que não tem sentido para ela a vida, não encontrou o verdadeiro sentido da vida. Mesmo nós sabemos que a vida é um dom de Deus, pessoas há que perdem o ânimo pela vida. Mesmo Jesus tendo dito, tende bom ânimo, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Crede em Deus, crede também em mim, porque eu venci o mundo. Ainda há muitas pessoas que se desesperam. E por não ter com quem desabafar, como uma panela de pressão que está pronta para explodir, que não consegue encontrar alguém para aliviar a válvula, alguém que possa emprestar os ouvidos, que não precisa falar nada, só ouvir. Muitas vezes a pessoa se precipita, sentindo então abandonada, rejeitada, não amada, não animada para a vida, angustiada, abandona a própria vida, desencarna. E mesmo que a doutrina espírita mostre que a morte não resolve os problemas da vida, a morte não é solução para a vida, mostra que continuaremos lá fora
com a mesma, fora do corpo, no mundo espiritual, com a mesma dificuldade que estavam aqui antes, mesmo assim pessoas há que se precipitam. Porque imagine só, você e eu, estamos aqui agora, eu em Maceió e você em todo lugar do planeta, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você sabe que se porventura, por exemplo, eu estou com câncer em Maceió, se eu mudar para João Pessoa, eu vou deixar de ter o câncer? Se eu mudar para Arapiraca, eu vou deixar de ter o câncer? Não, claro que não. Porque a condição do câncer está comigo para onde eu for. Da mesma forma, as dificuldades que eu tiver, espiritualmente falando, o desânimo, a falta de sentido na vida, a tristeza constante, eu vou levar isso para onde eu for. Mesmo que eu tire a minha vida física, eu vou para o mundo espiritual com desânimo, com angústia, sem resolver o problema. E o que é pior, com algo mais agravado, que é a contrariedade do choque com a lei de Deus, que é a lei da vida. Então, o convite que a vida nos faz é estarmos prontos para ouvir. Pronto para ouvir. Tardio para falar. Porque precisa de ponderação do que vai dizer. Para que não cometa erros. Porque a pressa é inimiga da perfeição. Nós podemos muitas vezes fazer um julgamento de uma situação que não sabemos se é daquele jeito. Alguém ouviu falar, alguém disse, eu já vou julgando. Não, calma. Alguém postou no Instagram uma notícia? Calma. Pesquisa, avalia, para depois comentar, para depois compartilhar o vídeo ou a mensagem. E ainda, como diz Tiago, tardio para se irritar. Se esforçar para não se irritar. Porque sentir raiva ainda é comum no nosso estado espiritual. Mas não deve ser o nosso objetivo de vida viver irritado. Nós precisamos estar prontos para superar dificuldades, enxergar as falhas dos outros para conosco como uma falha ainda de imaturidade espiritual e não simplesmente de maldade. Porque pessoas há que com certeza não cometeriam as mesmas faltas se soubessem que haveria um retorno para ela daquela falta. Porque toda ação corresponde à reação. Jesus disse a cada um segundo as suas obras. E nós recebemos de volta aquilo que nós demos. Se demos o bem, receberemos o bem. Se damos o mal, receberemos o mal. Para quê? Para aprender a dar o bem e não o mal. Por isso, meus irmãos, é muito importante que nós nos controlemos e evitemos de ficar com raiva. Mas se acontecer de ficar com raiva, não agir com raiva. Dá um tempo, sai, vai passear, vai dar uma movimentada, sai do local da irritação. Para quê? Para evitar de cometer atos que mais tarde venham se arrepender e se comprometer perante a lei de Deus. Então, Tiago, na sua primeira carta diz, estejamos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irritar. Desse jeito, eu vou conseguir seguir a lei de justiça, de amor e caridade. Porque eu vou estar respeitando o direito do outro de se expressar e eu vou estar ouvindo. Eu vou estar fazendo com o outro o que eu achei que quisesse comigo e a lei de amor. Porque eu vou estar ouvindo e não falando. E eu vou estar sendo caridoso. Porque eu vou estar pronto para acolher o outro, mesmo que ele esteja errado. Não concordar com o erro, mas acolher o outro, mesmo ele errado. Porque nós todos precisamos de acolhimento. A vida é assim. Lembre-se que Jesus, durante todo o tempo que esteve conosco encarnado, mesmo quando desencarnou e voltou para o mundo espiritual, ele não deixou de estar acolhendo a cada pessoa que comparecia perante a sua vinha, a sua área, a sua seara. Então, meus irmãos, que nós possamos no dia de hoje nos esforçar para compreender a importância de estar pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irritar. Pense nisso, estejamos com Deus e que na próxima semana, a partir de domingo, inicia uma nova semana, não é na segunda-feira. A partir da próxima semana, a partir de amanhã, nós nos esforcemos para termos mais calma, mais zelo com a nossa própria encarnação, aprendendo a mais ouvir, a falar menos e se irritar